Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, segunda carta de Pedro, primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude o conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Meus irmãos, essa segunda carta de Pedro aqui, ele está combatendo os falsos mestres que entraram na igreja. E esse primeiro capítulo ele é muito claro, quando ele fala que a partir do conhecimento, ou seja, nós tomamos conhecimento de Jesus Cristo, aceitamos a suficiência dele, ele nos dá o conhecimento para que tornemos-nos produtivos e operantes. A fé, Jesus é quem é o consumo, é o autor e o consumador da nossa fé. Mas fé sem perseverança, sem virtude, sem domínio próprio, sem piedade, sem fraternidade, sem amor, o que é? Nada. Não é nada. A fé não é um sentimento, a fé é uma força operosa. E junto com a fé vem tudo isso aqui. Vamos dizer assim, são frutos do Espírito, mas são frutos da fé. Porque nós, a partir da nossa entrega de vida a Jesus Cristo, Ele nos deu grandiosas promessas. Ele nos fez participantes da natureza divina, meus irmãos. E essas virtudes, elas estão acopladas a essa nossa transformação. A nossa transformação tem que produzir isso. A nossa fé tem que estar atrelada a isso. Porque senão a fé é nada. E aí eu pergunto, você tem fé na sua fé? Outra vez essa pergunta. Não, se você tem fé na sua fé, você não tem fé. Você tem um sentimento qualquer lá. A fé, quem produz é você, Jesus Cristo. Então, a fé produzida por Jesus Cristo em nós e consumada em nós, por Jesus Cristo, e tendo o conhecimento da palavra de Deus, tendo o conhecimento de Jesus Cristo, e o Espírito Santo já habitando em nós, elas nos conduzem a todas essas virtudes do Espírito, para que a gente seja produtivo, a gente seja operante. Olha só, ele fala aqui para que a gente não seja um operante improdutivo. Então a fé, ela é uma força operosa que ela nos leva a sermos produtivos e operantes. Meus irmãos, quando a gente vai servir ao próximo, servir ao irmão, ao próximo ou a qualquer pessoa, mesmo que você não conheça, a gente tem que ir com essas virtudes aqui, de conhecimento, piedade e fraternidade. Paulo fala muito claramente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, sem amor eu nada serei. É o que Pedro está dizendo aqui nessa segunda carta. O amor está na base disso tudo aqui. Mas por trás disso tudo aqui e acima disso tudo aqui está a nossa transformação a partir do conhecimento de Jesus Cristo, nosso arrependimento, a nossa metanoia. A partir daí a gente é com certeza participante da natureza divina. Meus irmãos, é preciso que a gente entenda uma coisa: servir ao reino
servir ao reino é sempre servir ao próximo. E só pode servir ao próximo, só se pode servir ao próximo com conhecimento, com domínio próprio, que algumas vezes nós temos que ter o domínio próprio nas nossas próprias atitudes para a nossa própria vida. Temos que ter a perseverança e fraternidade e piedade. Nós devemos ter piedade ao servir. Temos que estar imbuídos do espírito de fraternidade, aquele espírito de amor ao próximo. E, sobretudo, estarmos imbuídos, a nossa fé imbuídas e transbordante de amor. Por isso que a nossa fé é em Jesus Cristo, que a fé de Jesus Cristo ela não é nossa produção. Isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus. E qualquer que seja o serviço que você vai fazer no reino, para o reino, e geralmente a gente tem que fazer o serviço para o próximo, isso é servir ao reino, é diferente de servir a denominação. A gente tem que estar imbuído, cheio, transbordante dessas virtudes. Porque Paulo fala, né? Paulo fala claramente que sem amor nada é. Tiago fala que a verdadeira e imaculada religião é socorrer órfãos, viúvas e necessitados. Tiago fala e repete aquilo que está lá em Levítico 25. Meus irmãos, só socorre e faz a obra do reino quem tem a fé verdadeira, que é a fé revestida de todas essas virtudes. Paulo nos alerta ainda: empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Meus irmãos, isso aqui são virtudes. Perseverar, piedade, compaixão, fraternidade, meus irmãos. Isso é o mais importante. Isso é servir ao reino, meus irmãos. Levar a palavra, levar um consolo, meus irmãos. Isso é servir ao reino. A gente deve estar certo de que uma coisa, que a obra sem fé é morta, mas a fé sem obras também é morta. Mas está escrito: me mostre as tuas obras, que eu lhe mostrarei a fé que as obras que a minha fé produz. Que as boas obras, as obras de socorro ao próximo, são aquelas obras cheias da fé no Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, deixemos crescer e deixemos fluir, deixemos transbordar a nossa piedade, nossa fraternidade, deixemos transbordar tudo isso, e que a gente cumpra realmente o mandamento de Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que a gente transborde isso, que a gente viva o Evangelho e transborde o Evangelho para o reino, para o próximo. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos capacitando, nos conduzindo sempre para o serviço ao reino. Que Deus nos abençoe. Amém.